boa tarde você do primeiro ano do ensino médio, meu querido estudante, minha querida estudante que nos acompanha aqui hoje no canal EducaPE, nesta terça-feira, dia 8 de dezembro, feriado, Nossa Senhora da Conceição, certo? Para você que está aproveitando aí o feriado, que seja bem produtivo, mas não deixe de arrumar um tempinho para estudar, tá certo? Você que vai subir o morro, você que vai fazer suas orações, suas preces lá, então ore por todos nós, tá certo? Bom, eu queria dizer que hoje a gente está aqui para encerrar aquela parte de revisão que eu comecei na terça-feira passada, a gente viu uma boa parte dos conteúdos e hoje a gente vai continuar e terminar aquela parte de revisão. Revisão, como a gente sabe, são assuntos já vistos anteriormente, a gente já deu uma trabalhada nesses assuntos, agora a gente vai só dar uma repassada por 3 temas que eu vou te mostrar agora na tela. Ó, as transformações físicas e químicas, que é o primeiro tópico. O segundo, a energia envolvida nas transformações físicas dos materiais. E o terceiro tópico, as características das transformações de diversos tipos de substâncias. Essas 3 aulas já estão lá no EducaPE, elas estão bem mais detalhadas. 2 foram minhas, uma foi de Flavinho Ferreira, vale a pena você depois dar uma voltada lá e assistir ela por completo, porque inclusive nelas eu tenho as resoluções de exercícios, tanto eu como a aula de Flávio também, tá certo, pessoal? Então eu queria chamar a atenção antes da gente começar a aula para mais um avisozinho, que é você não se esquecer de assinar os canais oficiais do Conecta Aí. Você que está nos assistindo, por exemplo, hoje ao vivo pela TV Pernambuco ou nas outras emissoras, também não deixe de se inscrever lá no canal do YouTube, né? Assinar, marcar o sininho lá e também curtir a página do Facebook lá do EducaPE, tá certo, pessoal? Mais um recadinho, mas agora é na tela, tá certo? Pessoal, um amigo meu chamado Leonardo Roseno, mostra na tela para mim, para mostrar rapidinho, tá com um projeto chamado Estrela do Amanhã. Esse projeto ele arrecada, nesse momento de pandemia, alimentos para os mais necessitados. Então, se você puder, quiser e tiver como contribuir, nesse Instagram que está aí, do @Leonardo _Roseno, certo? Você pode entrar em contato com ele e saber como fazer a sua doação. É muito importante, gente, que você, nesse momento, se você tiver condições de ajudar aquele próximo que não tem como, né, que está faltando, está precisando de aquela ajuda, você poder também dar a sua contribuição. Eu já vou fazer a minha assim que eu chegar em casa hoje, ok, pessoal? Vamos para a aula? Olha só, vamos lá. Bom, primeiramente, transformações químicas e físicas. Você já sabe que transformação química é aquela que ocorre quando a matéria sofre uma modificação em sua composição química, certo, pessoal? E a transformação física, a matéria não vai sofrer nenhum tipo de combinação, ou seja, ela permanece a mesma coisa. Então, olha só, quando a gente fala de química, a matéria muda a sua constituição. Quando a gente fala de física, a matéria não muda a sua constituição. Na química, eu tenho reações. Na física, geralmente, na transformação física, eu quis dizer, eu vou ter também mudança de estado. Por exemplo, seria uma condição, certo, pessoal? Mudança de estado físico é uma transformação física, para você só se lembrar, tá certo? Então lembra, combustão, oxidação, fermentação, tudo isso são processos químicos. Os outros que a gente viu, fusão, ebulição, condensação da água, esses são físicos, tá certo? Vale a pena revisar. Bom, na tela ainda, a energia envolvida nas transformações físicas dos materiais. Primeiro tópico da revisão da gente, né? Não já foi. Então, vê só. A matéria não sofre nenhum tipo de combinação, como a gente já acabou de ver, não é isso? Na transformação física, ela não sofre nenhum tipo de transformação. Já, olha só esse exemplo aí do pó de ferro, certo? Combinado com enxofre em pó. Então a gente já sabe, eu já mostrei isso aqui a vocês, que quando eu misturo os dois simplesmente, eu não tenho nenhum tipo de reação. Eu só tenho só mesmo a mistura entre eles. Mas se eu puser aqui um pouquinho de calor, eu posso, por exemplo, formar aqui o sulfeto de ferro, o FeS, certo? O FeS, que é o sulfeto de ferro, vai depender muito. Então, para que isso aconteça, eu preciso que a energia trabalhe nesse processo de transformação. Veja só, se eu só misturo eles dois, eles são só uma mistura. Então, eu posso separar, por exemplo, o pó de ferro com um ímã. Eu posso pegar o ímã aqui e separar esse pozinho de ferro na boa, certo? Mas se eu colocar calor aqui dentro, botar calor, né, aquecer esse sistema aqui, ele vai se transformar em FeS, sulfeto
sulfeto de ferro. Olha só que legal, certo? Então bora ver essa energia como é que é. A energia, ela pode ser definida como a capacidade que esse material possui de realizar trabalho. Então você lembra o que é trabalho, né, pessoal? Trabalho é força, é a força vezes o deslocamento, não é isso? Então a energia é aquela que promove a realização, né, do trabalho, certo, galera? Então olha só, uma transformação é algo que ocorre com o corpo mediante a aplicação dessa energia. Então a gente já viu isso também, certo? E a gente também já viu que a energia não pode ser criada e nem destruída. Ela apenas pode ser convertida entre as suas formas. Será que a gente tem aqui forma de conversão de energia para ver? Vamos lá? Não sei. Ó, então, exemplo de conversão de energia. Olha só, eu tenho aqui, ó, alguns exemplos. Então, vamos descrever essas conversões aqui para vocês, certo? Esse primeiro aqui onde meu mouse está passando é a transformação da energia mecânica, ou se você quiser também hidráulica, em elétrica, né? Então a força da água move a turbina e forma energia elétrica. Aqui já é o contrário, é a energia elétrica se convertendo em mecânica, o famoso carrinho de bate-bate. Muito bem, olha só que legal. Aqui nós temos a transformação da energia elétrica que entra aqui, ó, no ferro de passar, em térmica aqui embaixo, olha só. Já aqui embaixo, nesse catavento grandão, ó, catavento aqui, ó, eu tenho a transformação da energia mecânica dos ventos, a energia eólica em energia elétrica, né? O vento vai passando, vai girando o catavento e aí essa turbina que fica aqui em cima, ó, produz a energia elétrica. Aqui nós temos, por exemplo, a conversão da energia química em energia elétrica também. Olha só que legal, tá vendo? Aqui, ó, aqui eu tenho células eletrolíticas, ou eletroquímicas, na verdade, né? Células eletroquímicas que estão convertendo mediante a passagem de elétrons, né? A reação química em eletricidade. E aqui eu tenho a energia solar, não é isso, pessoal? A energia luminosa, o lúmen, né? Ou somente a energia radiante, transformando ela em energia elétrica também. Então, foi só alguns exemplos, tem muitos outros, vale a pena você revisar. Passando um pouquinho, a gente pode muitas vezes chamar essa energia de calor, gente. Olha só que legal, certo? Mas você precisa se lembrar, observe que o calor, ele só pode ser chamado se ele estiver em movimento. Calor é energia em movimento. Vale a pena você ficar sempre ligadinho nisso aí, certo? Então vale muito a pena você se ligar nisso aí. Olha só, vamos passar aqui de novo. Bom, uma transformação química ou física, seja ela ou química ou física, mudando ou não o material, ela pode ocorrer, ela vai ocorrer sempre, com absorção ou liberação de energia. Eu vou perder ou absorver calor. Então, eu chamo isso de processos endo e exotérmicos, tá certo? A gente vai ver isso agora em detalhes, né? Processo endo. Você se lembra o que é isso, Fred? Eu já falei já muito aqui. A gente já fala muito sobre isso aqui nesses últimas aulas, né, gente? Processo endotérmico é aquele que absorve o calor, certo? Então, geralmente eu tenho um estado de energia. Como é primeiro ano, não vou chamar de entalpia, tá? Vai ser de estado de energia. Então eu tenho uma quantidade de energia mais baixa, então essa energia cresce, ó, esse sistema absorve calor, certo? E forma os seus produtos. Se for uma transformação física, né, ele vai absorver calor aqui no início e formar o seu final, certo? Mas sempre ocorre com aumento de energia. Já nos processos exotérmicos eu tenho a liberação do calor, certo? Geralmente eu começo com um conteúdo energético mais alto, perco esse calor ou essa energia para o ambiente, eu tenho um decréscimo de energia, olha só, para chegar no meu estado final. Certo aí, pessoal? Tranquilo? Bom, vamos ver isso aqui, como é que funciona, como é que ficaria nas mudanças de estado, tá certo? Então observe só, mudança de estado físico da matéria a gente já conhece, né? Sólido, líquido e gasoso. Então a gente sabe que as fases se convertem umas nas outras, tá bom? A gente sabe até os nomes, né? Fusão, solidificação, evaporação, condensação, sublimação e sublimação de novo, né, pessoal? Os dois, tanto indo como voltando, a gente chama de sublimação, tá bom? Olha só, então vale lembrar que nos processos em que eu estou aumentando a energia, eu passo de uma fase mais organizada para uma fase menos organizada. Então veja, ó, tudo que eu passar, ó, do sólido, derreti o gelo, virei água líquida. Da água líquida virei água vapor. Então toda essa fase é fase de absorção de calor, é sempre endotérmica.
toda fase que eu reorganizo a matéria, ou seja, do gás passa para a água líquida, da líquida passa para o gelo, né, certo? Então, esse processo ocorre com liberação de calor, beleza? Então, ó, indo é endo, voltando ele é exo, certo, pessoal? Exo. Aí, ó, vamos lá. Passando mais uma rapidamente, vamos lá. Substâncias puras, vamos lembrar o que é isso, né, pessoal? Por que eu estou falando disso agora? Veja bem, a gente tem que lembrar que a gente está falando sempre de substâncias puras. Eu vou falar um pouquinho do calor que incide em cima desses processos, certo? Então, eu vou ter um calor específico para... Não é calor específico da grandeza, tem um calor voltado para o aumento da temperatura e eu tenho um calor voltado para a mudança de fase, certo? A gente vai ver isso agora. Vamos lá. Olha só. Então, vamos falar um pouquinho sobre substâncias puras, na tela. Certo? As substâncias puras, para você se lembrar, são aquelas que possuem propriedades químicas e físicas constantes e não se modificam, certo, pessoal? Olha só, então uma delas são o ponto de fusão, o ponto de ebulição, o calor específico e a densidade, certo? Então aqui, ó, a gente tem aquele famoso gráfico das substâncias puras, para você se lembrar dele, tá bom? Então aqui nós temos as fases sólida, líquida, gasosa e as mudanças de fase aqui em verde. Se você consegue ver, olha só aqui as mudanças de fase em verde, tá certo? Nesse ponto, observe que aqui eu não tenho modificação da temperatura. Por que isso acontece? Vamos revisar isso também. Porque eu tenho vários tipos diferentes de calor atuando ali naquele gráfico, certo? Então, veja só, vamos diferenciar calor e temperatura primeiramente. Calor, energia em trânsito, sempre rola do quente para o frio. Sempre vai passar do quente, do corpo quente para o corpo frio. E a temperatura é o quê? Medida do grau de agitação do sistema e ela pode ser usada para medir o fluxo de calor. Olha só, como eu estou agitando um sistema, eu posso usar essa agitação para medir o fluxo de calor que está aqui, ó, entre os dois corpos, beleza? Quando você está com febre, por exemplo, o que é que mamãe faz? O que é que papai faz? O que é que vovó faz em casa? Ela bota o termômetro aqui embaixo do sovaquinho, não é isso? Para medir a sua temperatura, para medir o fluxo de calor entre o seu corpo e o líquido do termômetro, não é isso? Que não é mais mercúrio, tá? Vale salientar. Vamos voltar para a tela? Olha só. Então, é aí que eu chego na parte que eu queria mostrar a vocês sobre o que há o calor sensível e o calor latente. Olha o slide dizendo aqui que o calor sensível é o fluxo de energia capaz de provocar aumento ou diminuição da temperatura. Ou seja, o termômetro do seu sovaquinho, ele tem o calor sensível, né? Ou seja, ele mede o calor sensível, porque ele é o calor que consegue medir o aumento da temperatura, a variação, aumento ou diminuição, né? Vamos dizer melhor. Certo, pessoal? Então aí, ó, olha só, calor sensível, o que promove o aumento da temperatura. Então, há fórmulas em matemática, na física, que mede isso aí, essa embaixo, né? O que macete, né, pessoal? Mas a gente pode escrever ela como Q igual a MC vezes ΔT, tá certo? Olha a fórmula no quadro, na tela. Então, ó, o calor latente, né, como diz o nome, ele é o calor capaz de modificar a fase de agregação. Ou seja, olha a teoria aqui no quadro, na tela. É o fluxo de energia capaz de provocar a mudança de estado de agregação dos corpos. Certo, pessoal? Então, quem rege a equação que controla o calor latente é o QML, quantidade de calor, M é massa e L é a constante ou calor latente, que pode ser de fusão ou de ebulição, também pode ser de condensação, mas aí vai variar com a questão de física, certo, pessoal? Bom, característica das transformações dos diversos tipos de substâncias, certo? Já estamos chegando no último tópico da nossa revisão, tá? Bom, vamos lembrar nessa fase agora os tipos de reação que a gente viu na última aula. Então a gente acabou de passar por uma revisão onde a gente falou sobre calor, a gente viu todo o processo, certo? Transferência de calor, né? Assim, bem sucinto, né? Bem primeiro ano mesmo, que é para não complicar a tua cabeça, tá bom? Então vale a pena você dar aquela voltada no conteúdo nessa aula e você ver ela com bastante detalhe, tá bom, pessoal? Eu agora vou trabalhar com vocês, né, os tipos de reação. Vou mostrar a reação de síntese, adição, simples troca, dupla troca, tá certo, pessoal? Vamos na tela de novo, Manuelzinho, vamos lá. Olha só, primeiro vamos conhecer os tipos, né? Síntese ou adição, decomposição, também chamada de análise,
simples troca e dupla troca. Tem ainda um outro tipo de oxirredução. Se der tempo eu falo dela no final, tá certo? Vamos lá? Olha só, primeiro vamos conhecer o processo de síntese, tá bom? O processo de síntese é aquele onde duas ou mais substâncias vão se combinar para formar uma outra. Então aqui eu coloquei um esquema de reação bem genérico, certo? Que diz assim, ó, A mais B forma a substância AB, certo? Essa reação aqui, gente, não existe, certo? Ela é só para você poder entender o que quer dizer, né? A é uma substância, B é outra substância, mas elas reagem entre si para formar uma outra junta, tá vendo aqui? Agora eu vou te mostrar um exemplo real disso, tá bom? Olha só. Então aqui, ó, passou, pronto, a reação entre a síntese do óxido de magnésio. Então, olha só, essa reação aqui, ó, o magnésio metálico reage com o oxigênio do ar, forma o óxido de magnésio, que é o MgO, tá certo? Mg, que é o magnésio, O2, que é o oxigênio do ar, forma o MgO. O nome disso é óxido de magnésio, ok? E aí a gente caracteriza. Você se lembra que uma reação química para acontecer, né? Ela precisa mostrar evidências, não é isso? Ela tem que ter evidência de que essa reação está acontecendo, tá bom? Então, essa reação acontece com presença de uma luz brilhante, como diz ali na tela, tá bom? Vou te mostrar isso agora num GIF. Olha só. Então, olha na tela agora para você ver. Olha só a reação entre o oxigênio e o magnésio, certo? Ó, dá essa luz aí bem brilhante, você consegue enxergar aí nessa animaçãozinha, nesse GIF, tá bom, pessoal? Olha só, beleza. Vamos passar agora para a próxima tela. Você lembra que tem mais reações, tá certo? Olha aqui uma outra reação de síntese. Olha só, é muito comum que você veja em alguns livros que geralmente as reações de síntese são mostradas pela presença de substâncias simples. Lembra que eu falei, né, já sobre o que são substâncias simples? Substâncias simples são aquelas formadas por um único elemento. Então, por exemplo, o O2 que você está respirando agora é uma substância simples, é O2, formado só por oxigênio. O nitrogênio que dilui esse O2 também é uma substância simples. Tranquilo? Só que tem reações de síntese, como eu vou mostrar agora a vocês, que elas são formadas por substâncias compostas, mas também é o mesmo sistema. Elas se juntam, duas substâncias, e formam uma única só, beleza? Então, se você, principalmente agora, nessa época do ano, você está acostumado a ver as pessoas pintando os muros das casas com cal. É muito comum essa época de dezembro, parece que baixa o caboclo pintador de cal no muro da galera e tá todo mundo passando cal. Ontem mesmo lá na minha cidade, lá em São Lourenço da Mata, eu vi que tinha um monte fazendo. Então é normal fazer. Então a pessoa está passando hidróxido de cálcio na parede, o CaOH2. Mas eu vou te mostrar agora numa imagem mais característica. Joga na tela, Manuel. Olha só. Então aqui, ó, nós temos o nosso cidadão, certo? Passando aqui, ó, a misturinha no meio fio, ó, na guia ou na sarjeta, não sei como é que se chama na sua cidade, tá certo? Então aqui, ó, o óxido de cálcio, que é o cal, aquele pó branquinho que você compra em qualquer armazém, misturado com água, ele vai formar esse complexo aqui, ó, essa substância, essa base, olha só, essa base, esse hidróxido aqui, que é a imagem dele aqui em cima, tá certo, pessoal? Então é o hidróxido de cálcio. Observe que duas substâncias formou apenas uma. Beleza? Bom, vamos lá agora para a próxima tela. Outra reação de síntese muito importante para a nossa indústria é a reação da amônia, certo? A que produziu pelo processo de Haber-Bosch. Mas aí vale a pena você dar uma pesquisada sobre a síntese da amônia, tá bom, pessoal? A amônia que as meninas que pintam cabelo gostam muito de usar, não é isso? Nas tintas de pintar cabelo. Então, olha só, gás nitrogênio com gás hidrogênio, jogou nesse reator aqui, ó, nesse sistema reacional aqui, ó, formou o NH3, que não é sólido, tá, pessoal? É gasoso, tem um erro de grafia aqui, é um G, tá? Corrijam aí, por favor, no caderninho de vocês, é um G, tá? Olha só, reação de decomposição, ou também chamada de análise. Gente, a análise é um processo inverso à síntese. Na análise, eu tenho uma substância e quebro ela em mais pedaços, beleza? Então, eu vou quebrar ela, tá bom? Então, vamos lá. Vamos na tela. Olha só aqui. Olha, lembra que lá era A mais B formando AB? Aqui é o contrário. O AB está quebrando, formando o A mais B. Olha só que legal. O mesmo genérico, ó, as letrinhas
vão se partir aqui no meio e formar duas moléculas. Vamos ver aqui alguns exemplos. Por exemplo, o calcário, um minério muito importante na construção civil, inclusive para produzir o cal, olha só. Ele se quebra a partir de um processo que eu vou mostrar agora a vocês e forma o cal, mas libera esse gás aqui, ó, que é responsável também, é um dos contribuintes do efeito estufa. Então, ó, nas mineradoras de calcário, eu tenho a produção de cal e tenho liberação do gás carbônico, olha só. Então, como é que esse processo acontece? Tem três tipos de quebra, certo, pessoal? Nós temos o processo de fotólise, acompanha aqui as imagens, tá, pessoal, do lado também. Temos aqui a fotólise, que é onde eu tenho a quebra pela presença da luz. Aqui está um exemplo, por exemplo, aqui, ó, eu mostro um óculos escurecendo. Aqui eu tenho a eletrólise, é onde a corrente elétrica promove a quebra, tá certo? E tenho a pirólise, certo? A pirólise é quando eu tenho o calor, que é o caso do processo do calcário, ó, que eu mostrei na tela anterior, certo? O calcário está aqui, eu entro com o calor e o calor é o responsável por quebrar essa molécula, formando outras substâncias novas, tá certo, pessoal? Então vimos aí esses três tipos de quebra, tá bom, pessoal? Eu vou dar uma avançadinha para a gente correr, mas é importante que você se lembre dos três processos, né? Eletrólise, fotólise e pirólise. Piro lembra de calor, tá certo? Foto, não é de foto não, tá? Foto de luz que ilumina, certo? E a eletrólise é a passagem da corrente elétrica, tá bom, galera? Vamos voltar para a tela? Olha só. Então aqui, ó, outro processo de decomposição que salva vidas, como eu já falei a vocês, é um processo que aciona o airbag. Então, através de um contato elétrico, essas duas substâncias se decompõem em 30 milésimos de segundo, né, para poder encher esse saquinho aqui com esse gás aqui, ó, o N2 e o NO, tá certo, pessoal? Esses três gases aqui, eles enchem rapidamente o balão, que é o airbag, né? Quando você sofre impacto, também é uma reação de decomposição. Note, uma substância formou três outras substâncias, tá vendo? É outra reação de decomposição. Bom, na reação de simples troca, nós temos aí, olha só, o deslocamento, né? É uma reação de permuta, olha só. Um elemento mais reativo, ele desloca um outro que é menos reativo, deixando ele sozinho no final do processo. Então, ó, esse que deslocou, assume o lugar dele, ó, C tomou o lugar de A, ficou CB aqui, ó, olha as cores, observe as cores, é importante que você veja as cores, tá certo? E aí, olha só, aqui, ó, na reação de simples troca, nós temos também, ó, um exemplo do zinco deslocou o cobre, e aí formando aqui, ó, o sulfato de zinco e o cobre ficou sozinho. Aqui vale a pena você olhar a fila de reatividade, que é importante que você rever isso aqui, pelo menos lembrar que os metais alcalinos e metais comuns e os nobres, é muito importante lembrar disso. E aqui nós temos também, como é que se diz? A reação de dupla troca, que é o contrário da simples troca, que deixa um sozinho. Aqui ninguém fica sozinho, tá certo? Aqui eu vou, ó, o X tomou o lugar do A e o A tomou o lugar do X, formando duas novas substâncias. E aí lembre-se, né? Eu tenho a formação do produto volátil, tenho a formação do produto insolúvel, né? E aqui eu tenho um exemplo clássico de reação de dupla troca, que é a reação, né, do HCl com NaOH, formando o NaCl e água. Novamente, eu peço que você observe as cores, tá certo, pessoal? Veja aqui, ó, o H se juntou com o OH de roxinho, ó, formou a água, e o Na ligou-se com o cloro de vermelho, formou o NaCl, que é o nosso sal de cozinha. Certo, pessoal? Então, voltando para mim agora, essa foi a revisão. Observe que partes importantes dessa última aula, essa última parte que eu falei agora, desculpa aí a gaguejada, foi que você precisa rever. O que é importante você se lembrar é aquela fila de reatividade, em especial para alguns metais. Por quê? Porque esse assunto vai ser crucial para você no terceiro ano, lá em Físico-Química, lá em pilhas, no segundo ano, no terceiro ano, depende muito do seu professor aí na cidade. Peça ao seu professor que lhe ajude com essa fila de reatividade desses metais, porque geralmente eles têm umas técnicazinhas que você vai precisar para memorizar, certo, pessoal? Então, por hoje eu vou ficando por aqui. Desejo a todo mundo um ótimo final de ano. Se a gente não se vê mais, eu acho que a gente se vê ainda, mas um forte abraço a todo mundo. Valeu e tchau!